Você conhece aquele irmão Severino? O autêntico faz tudo. Dirige o culto, ora, canta, prega, só falta ele fazer um apelo e aceitar Jesus. Sabe? Aquele autêntico cobra o escanteio, vai lá e cabeceia a bola. Pois é, nós estamos falando dele, de Paulo. Como assim, Paulo? O homem prega, o homem é apóstolo, o homem é missionário, o homem abre igreja, o homem estrutura igreja. Aí o homem também canta. Então o Holmes vai falar de Atos 16 do louvor de Paulo. Negativo, ele não só canta, como agora ele vai compor um hino. E vamos falar disso agora. Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Movimento Conversa Cristã. E estamos aqui nesta saga, nesse top 10 dos melhores momentos de Paulo. E antes de falarmos do momento de número 6, que é o momento de hoje, vamos lá. Momento 10, vamos lembrar o que a gente falou. Momento 10, o longo discurso de Paulo. Momento 9, o testemunho do demônio sobre Paulo. Momento 8, não me idolatrem. Momento 7, a estratégia de Paulo. E hoje, o momento 6, que é o louvor de Paulo. Vamos falar desse louvor. Mas que louvor é esse? Que palavra é essa? Que hino foi esse que ele compôs? Pois é, estamos falando da carta aos Romanos. Isso mesmo. A carta aos Romanos é aquela epístola difícil, complicada, que as pessoas lêem e não entendem, sabe? Negligenciada por muitos. A grande verdade é essa. Mas, de vez em quando a gente tem um versículo ali estratégico, aquele versículo preferido, né? Quem não separará do amor de Cristo? Tem um versículo outro ali que a gente acaba gostando de Romanos. Mas é uma carta extremamente importante. É uma das cartas que mais influenciou o Ocidente. Toda a igreja ocidental e tudo que a gente conhece de Europa para cá foi muito influenciado por essa carta aos Romanos. É uma carta extremamente importante. E Paulo escreve, ele viu lá, umas desavenças entre judeu, gentio, ficou sabendo disso. Aí ele também precisava ir lá, pedir uma ajuda lá para uma obra de Deus. E ele foi incentivado a escrever essa carta antes mesmo de ir a Roma. Paulo não fundou a igreja de Roma. Paulo, ele não conhecia a igreja de Roma, mas Paulo estava escrevendo uma carta para pessoas que talvez ele já conhecesse. Talvez não, ele conhecia. Pelo menos 16 pessoas são citadas ali naquela epístola diretamente, ou seja, Paulo conhecia o pessoal de Roma, mas ainda não tinha ido visitar a igreja de Roma. Talvez a igreja foi sido levada aí por algumas pessoas que já eram discípulos de Paulo ali, e chegaram até lá. Pois bem, e Paulo vai escrever essa carta, um assunto mais relevante do que o outro. Começa falando da desavença entre judeu, de gentio, e ele vai passando, vai falando sobre justiça, sobre a justificação, sobre a fé. Ele vai falando de doutrinas importantes, ele fala sobre pecado, ele vai explicar o que é ser crente, o que é esse nascer de novo. Ele vai falar também sobre eleição, fala sobre a predestinação também. Ele comenta um monte de assunto extremamente importante. Ele vai falar também sobre Israel, já que ele está falando de desavenças entre ali, judeu, gentil. Agora ele vai falar também ali com aquele povo de Israel. O povo foi incrédulo, então a salvação acabou vindo para os gentios também por conta da incredulidade do povo de Israel. E ele deixa uma nota importante. Eles, judeus, foram incrédulos e vocês, gentios, têm que ter fé. Vocês têm que temer a Deus e não se orgulhar porque vocês estão tendo fé em Deus. Então assim, ele vai trazendo um conhecimento em cima do outro. E aí ele fala, não é porque eles também tiveram incredulidade, não é porque Israel teve incredulidade, que eles foram abandonados por Deus. De maneira alguma, também serão salvos. E aí chega o momento. Romanos, capítulo 11. E eu imagino, meus irmãos, Paulo está escrevendo. O que eu fico imaginando, assim, eu fico imaginando o ambiente que estava naquela salinha. Paulo tá lá naquela mesa, escrevendo, sabe? E ele, de repente, nessa carta, ele escreve diferente das outras, Ele usa assim uma forma diferente de se expressar, imaginando perguntas, fazendo uma conversa imaginária ali com o interlocutor.
E ele está lá respondendo perguntas que ele imagina que está na cabeça das pessoas. Ele fala, por exemplo, que a graça de Deus superabundou, e ele fala assim, então já que a graça superabundou, então a gente vai pecar mais? De modo algum, sabe? E ele vai, e quando Paulo está falando, chega um certo momento, que Paulo para e ele começa ali a escrever um louvor. Imagina, Paulo andou com ateus, Paulo andou com incrédulos, Paulo andou com gente que adorava vários deuses, Paulo andou com grego, com filósofo, com um monte de gente. Ele já viu gente fazer poesia, filosofia, de tudo quanto é gente. Mas ele pegou todos esses poetas gregos, todos esses homens aí que, né? E botou todo mundo no bolso. Chegou a hora de eu fazer o meu louvor a Deus. E Paulo, naquele ambiente, começa a escrever Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Este é o louvor que Paulo começa a cantar. E que belo de um hino. Ele começa a falar sobre a justiça de Deus com Israel. E ele começa neste louvor, repare, profundidade da riqueza da sabedoria. Sabe, a palavra de Deus rica em sabedoria. Deus, ele é o pai de toda ciência, de todo conhecimento. Mas que palavra bonita, sabe? Profundidade, imagina o oceano, quão profundo é, o homem não consegue, o homem já foi à lua, mas para conhecer o fundo do oceano, o ser humano não consegue conhecer. Imagina aquela coisa mais profunda, e isso tudo ser revelado, a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, quão profundo é esse conhecimento, a sabedoria. E aí ele pega a justiça, os juízos de Deus e fala, quão insondáveis são seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. E essa palavra, como a gente vai entender os caminhos de Deus? Olhe mesmo para as nossas próprias vidas. É só a gente ver tudo que nós passamos e tudo que nós enfrentamos até aqui, e todos os caminhos nos levaram a Deus, e nós estamos hoje aqui porque Deus nos guiou. Todos esses são os caminhos de Deus que nos levam a Ele mesmo. E ele diz no versículo 34, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Reparem, Isaías 40, versículo 13. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou quem instruiu como seu conselheiro? Versículo 14. A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar a justiça? Quem lhe ensinou conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Olha só, as palavras de Paulo indo em consonância com o profeta Isaías. Percebam como Paulo ele está usando de Bíblia também para compor o seu hino. Quem foi que deu ao Senhor algum tipo de conselho quando ele formou o mundo? Alguém um dia já tentou falar, mas Deus, por que isso sobreveio sobre mim? Este homem foi Jó, que comparado a nós, Jó era justíssimo. O que Jó fez para o Senhor, sabe, a vida que Jó tinha com o Senhor, temente, fiel a Deus. E olha o que aconteceu com a vida de Jó. Se fôssemos comparar a justiça de Jó com a nossa, a gente vai estar lá embaixo no nível. E quando Jó foi falar com Deus, Deus respondeu no versículo capítulo 38 de Jó. Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Olha só o que Deus vai falando com Jó. Prepare-se como simples homem. Vou fazer perguntas a você e você me responderá. Olha, irmãos, vamos só no versículo até o 5. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me. Se é que você sabe tanto, quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Olha, o capítulo 38 de Jó é a resposta de Deus para Jó, quando Jó achou que Deus estava sendo injusto com Jó. Deus simplesmente pergunta para Jó, quem é você? Quem foi que me deu o conselho de como fazer o mundo? Olha o capítulo 38 inteirinho. Olha a soberania de Deus. E Deus vai respondendo dessa maneira. Quem foi que deu a Deus conhecimento? Quem foi que deu a Deus conselho? Quem é este ser humano? Não existe. Deus é Deus. E no cântico de Paulo, ele usa essas palavras para descrever essa soberania de Deus. Olha só a continuação deste cântico de Paulo. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Agora para. O que foi que até hoje você fez? O
que você fez de tão bom que você merecesse do Senhor algum tipo de recompensa? Você para e vê o que Deus fez. Olha a resposta que ele deu para Jó. Agora vamos olhar para nós. O que é que nós temos? Que às vezes a gente chega em Deus e fala assim: Senhor, eu orei essa madrugada e eu exijo resposta para ontem. Sabe? O que é que a gente faz de tão bom que a gente mereça alguma coisa de Deus? A grande verdade é que nós merecemos a ira de Deus, porque somos pecadores. Nós estamos cada dia mais fadados a fazer a vontade da nossa própria carne. E o próprio apóstolo Paulo, ele disse isso: o que eu quero eu não faço, e o que eu não quero é isso que eu faço. O apóstolo Paulo reconhece a fraqueza dele, e muitas vezes queremos nos comportar como se fôssemos super crentes, super humanos. Nós somos meros seres humanos. O que foi que nós fizemos para merecer alguma coisa de Deus? Nós não fizemos nada. É por isso que nós seremos salvos pela graça de Deus. É no momento que nós não temos nada para dar para Deus. Eu tenho uma coisa para falar para você: Deus tem a sua graça para te dar. Isso é favor imerecido. Ele te salva porque ele te ama e não porque você merece ser salvo. Melhor, somente por ele que conseguimos todas essas coisas. Isso está na continuidade desse cântico. Olha só o último versículo, versículo 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vejam essas três coisas. Pois é dele, ou seja, está na posse dele tudo isso. Tudo que tem é da posse dele, pois é dele. Por ele, ou seja, é que é por intermédio dele que as coisas vão acontecendo. E para ele, ou seja, tudo que nós fazemos ou tudo que acontece é para a glória dele. Todas as coisas são para ele. E por isso ele encerra dizendo: a ele seja glória para sempre. Amém. Este é o cântico de Paulo, Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao 36. Um louvor de Paulo. E olha, dá até para falar assim: comente alguma coisa, mas depois de um louvor desse a gente vai falar mais o quê? Não dá nem para deixar comentário aí no canal. Mas o que a gente pode fazer é esperar para saber qual é que vai ser o próximo vídeo, qual vai ser o próximo momento de Paulo, que essa série eu vou te falar, viu? É difícil, é tanto momento bom desse extraordinário apóstolo do Senhor. Mas, como nós dizemos, tudo isso foi feito para a glória de Deus. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo e te espero no próximo vídeo. Deixe seu like aí, participe deste movimento, se inscrevendo no canal. Que Deus abençoe, até a próxima.